canalzinho do YouTube. Mentira, meu sonho sempre foi falar isso, tá? Foi mal. Aqui a gente mostra a maternidade real, meus caros. Então, tô tentando gravar o vídeo, mas... Essa mocinha aqui não deixa, né, filha? Vamos lá, fala oi pro pessoal. Fala oi, gente. Oi, gente, eu não quero mimir pra minha mãe gravar. Enfim, então vamos gravar com ela mesmo, né? E aí, meu povo e minha pova, vocês estão joia? Então, como vocês pediram, hoje eu vim gravar o vídeo sobre como eu descobri minha gravidez. Né, Paula Vitória? Né? E é isso aí, então se liga aí. Vou contar pra vocês como tudo começou, né? Como eu descobri minha gravidez. E assim, tudo começou com eu descobrindo que eu tava com um sistema hemorrágico. E aí eu fiz um tanto de tratamento e em 2 anos eu nunca tinha tomado anticoncepcional, nunca tinha usado nenhum tipo de preservativo nem nada. E eu nunca tinha engravidado. E aí, depois que eu descobri que eu tava com um sistema hemorrágico, coisa que dói pra arrebentar, eu comecei a fazer tratamento e um dos meus tratamentos era tomar um anticoncepcional. E depois que eu comecei, aí a minha ginecologista disse pra mim assim, que eu não poderia engravidar. Que se algum dia eu fosse engravidar, eu ia ter que fazer muito tratamento por conta do cisto, tanto por eu ter tido sistema hemorrágico, tanto por eu ter mais cistos no meu ovário, né? E falei assim, tá bom, né? Tudo bem, tô nova ainda, nem tô pensando nisso, né? Quando eu for engravidar, eu faço tratamento, beleza. Fiquei triste, mas, né? Relevei. E aí ela passou anticoncepcional pra me tomar. E, gente, eu tomei anticoncepcional. Eu nunca tinha tomado. Nunca tinha tido, nunca usei nenhum tipo de preservativo nem nada. E aí eu tomei acho que foi 2 meses que eu tomei anticoncepcional. Eu parei de tomar anticoncepcional por conta própria, sabe? Porque eu nunca fui muito boa pra tomar remédio. Nunca deu muito certo eu tomar remédio. Parei de tomar anticoncepcional, engravidei. Mas enfim. Aí, quando eu comecei a suspeitar que eu tava grávida, na verdade, eu tava na escola, tava no 3º ano. E eu faço curso técnico, fazia, né? Curso técnico junto com o ensino médio. E aí a gente tava na aula de biologia, tava eu, minhas amigas, a professora nossa. Na verdade, a gente tinha ido fazer um trabalho. Mas eu tava muito preocupada e a gente começou a conversar sobre isso. Aí eu bem na aula de biologia, quando... Fala pra mim como que grava com essa criatura olhando pra minha cara, não tem como. Aí a gente tava conversando sobre isso e eu comecei a falar pra minha professora, tava conversando com as minhas amigas, né? Aí eu perguntei pra minha professora sobre quais eram os sintomas de gravidez, essas coisas. E tipo assim, eu tava com muito medo de estar grávida porque o Pichu tava quase terminando, juro. Tipo assim, faltava muito pouco pra gente terminar, a gente não tava se dando bem de jeito maneiro. De uma forma que nunca aconteceu. E aí eu tava conversando com a minha professora e falei pra ela que tava atrasado, acho que era 1 mês que já tava atrasado. E eu tava com muita dor no peito, que não sei o que. Perguntei pra ela se poderia ser por conta do cisto, né? Tá atrasado desse jeito, que não sei o que. Aí ela pegou e falou assim pra mim: Bruna, olha, a melhor coisa que você faz é fazer o teste. O que a Bruna fez? Fiz 4 testes de farmácia. Porque eu fiz tava na casa do Pichuta ainda. Fiz deu positivo. Só que, tipo assim, deu muito fraco, porque tem que dar 2 risquinhos, né? E o segundo risquinho deu muito fraco. Eu falei assim, ai, meu Deus do céu, né? Já tô naquela dúvida de tô, não tô grávida, ainda me dá um fraco ainda, um risco fraco. Aí eu falei, não, possível. Aí, beleza. Fui lá e mostrei pra minha cunhada. Falei pra ela, Fernanda, olha isso aqui, pelo amor de Deus. Aí meu coração já foi a 1000, né? E o Pichuta não tava lá. E eu esperando ele chegar. Aí, olha pra você ver como que a gente tava. Ele chegou lá, eu fui mostrar pra ele. Não, preparei um negócio mais bonitinho, né? Tipo assim, a gente
A gente não tava esperando, né? Mas ele também estava brigado, então, né? Já esperar, só que mesmo assim eu tava com aquela esperança de tipo assim, ele vai ter uma reação boa, né? Fiz um negócio mal bonitinho, coloquei em cima da cama, escrevi um negocinho. Chegou lá, peguei e mostrei pra ele. Sabe o que que ele fez? Paulo Sérgio, ele simplesmente olhou, desceu a escada e foi pra beira do rio, junto no lugar que tem perto da casa, na parte de baixo da casa dele. Tem umas baias na beira do rio. Ele ficou lá e tipo assim, eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Pronto, agora, fudeu, sou mãe solteira, azar é meu, né? Quem mandou engravidar, como sempre dizem, né? Mentira. Aí, beleza, né? Eu desci lá pra conversar com ele. Aí ele falou assim, eu não tô acreditando, não é possível que é verdade, não é possível, eu não tô acreditando que isso é verdade. Gente, ela tá puxando o cabelo. Eu não tô acreditando, não é possível que isso é verdade. Justo agora, começou a falar, e a gente começou a conversar, e conversa vai, conversa vem. Falei assim pra ele, quer saber? Vamos fazer outro teste. E eu era de menor ainda, eu tinha 17 anos. Isso foi, não lembro, gente, não sou boa com data, mas deve ter sido ali em maio, março, alguma coisa assim. Para de comer minha blusa, filha. Você tá com fome? Mamãe vai dar mamar pra você, tá? E aí, isso foi lá pro mês de maio, por aí mesmo. E aí, o que eu peguei e fiz, né? Eu falei, não, vamos fazer outro teste então. Isso é maternidade real, tá? Eu falei, não, vamos fazer outro teste então, né? Vamos tirar a dúvida. Tá bom, fiz outro teste. Gente, deu fraco o negócio de novo. Mãe, primeira viagem, nunca tinha feito nem teste na minha vida, né? E pronto, né? E agora? Aí, só pra inteirar, eu fiz mais 2. Fiz 4 testes ao total. E os 4 deram positivos. Com listrinha fraca, mas os 4 deram positivos. Aí eu falei assim, e agora? Né? Tô ou não tô? Tem que fazer... Não, a gente tinha 4... Olha pra você ver como é que a cabeça a gente pensa, né? Tinha dado 4 positivos e eu ainda tava lá na esperança de que não tava, né? Aí eu falei assim pra ele, e agora? A gente foi ver o negócio pra mim fazer... Pra eu fazer... Pra eu fazer o teste, o exame de sangue, né? Só que como eu era de menor, minha mãe tinha que ir junto comigo, minha mãe ou meu pai. E eu tava tipo assim, sabe? Praticamente quase todo mundo sabia, minha mãe não sabia. Minha mãe não sabia. E tipo, todo mundo olhava na minha cara e falava assim, nossa, Bruna, você tá com uma cara de grávida. Eu falava, ai meu Deus. Cada hora que alguém falava isso pra mim, meu coração disparava. Ia lá na lua e voltava. Eu falava, meu Deus do céu, não é possível. E tipo assim, sabe? E eu já tinha suspeitado outras vezes que eu tava grávida, mas eu nunca tava sentindo de verdade que eu tava, sabe? E dessa vez eu tava sentindo pra ajudar, né? Aí eu falei assim, não, beleza, né? Vou ter que contar pra minha mãe. Que joia. Aí eu mandei mensagem pra minha mãe. Falei pra ela assim, mandei mensagem, olha pra você ver, eu tava na casa do Pichuta, tava nós dois, e eu mandei mensagem pra ela falando assim que eu queria conversar com ela, mas eu não queria que meu pai fosse. Que eu queria conversar com ela, que era pra ela ir na casa do Pichuta pra gente conversar, que era muito sério, e que eu tava achando que eu tava grávida. Aí, ela achou que eu tava brincando com ela. Ela mandou um tanto de risadinha pra mim, debochando da minha cara. Falou assim, você tá brincando, né? Eu falei assim, não, mãe, tô falando sério. Aí pronto. A hora que eu falei que eu tava falando sério, aí a conversa mudou. Aí ela falou assim, tô com seu pai agora. Tô com seu pai e se você quiser que eu vá aí, vai ter que ser com ele. Eu falei assim, não, deixa que a gente conversa então. E o meu coração tava apertado, sabe? Eu não sabia o que fazer. E aí, depois eu conversei com minha mãe sozinha em casa, porque eu queria conversar ela e o Pichuta, né? Porque eu não tinha feito sozinha, né? Mas, enfim, não deu certo. E aí eu conversei com ela aqui em casa, ela falou assim, então vamos lá pra você fazer o exame de sangue, né? Aí, só que tipo, minha mãe e meu pai sempre foram muito assim, sabe? Uma coisa que eles nunca esperavam. Tanto de mim quanto da minha irmã, uma coisa assim...
por conta deles terem sido criados de outra forma, né? Não é o mundo de hoje. Então, assim, minha mãe ficou muito triste, muito espantada, muito, sei lá, decepcionada, sabe? E eu peguei. Aí eu peguei e falei pra ela, então vamos fazer o teste. Tirar a dúvida, né? Aí fomos. Foi eu, a minha irmã, e a minha tia Isabel e a minha mãe. Todo mundo fazer o teste, porque minha mãe não queria ir sozinha, porque ela tava com medo do que se ia dar positivo mesmo. Porque ela tava com fé ainda que ia dar negativo. Aí, beleza, eu fiz o teste, depois acho que fiz o teste umas 9 horas da manhã, quando foi 1 hora da tarde, já tava pronta, eu fui buscar. Aí eu com a minha irmã fomos lá buscar e eu abri o teste antes, né? Pra ver já o que tinha acontecido. E tinha dado positivo. Aí eu cheguei dentro do carro, mostrei pra ela, falei que tinha dado positivo. E aí ela começou a chorar, minha tia chorando também, e eu chorando mais ainda, porque eu tava, sei lá, um turbilhão de emoções, coisas que eu nunca imaginava sentir, né? Aí, beleza, cheguei em casa. Nesse mesmo dia, a gente foi no centro. Tipo assim, minha mãe não tava aceitando, né? Só que eu fiz ela comprar uma roupinha, sabe? Pra ver se ela aceitava, porque, ó, Pichuta já não tava querendo aceitar direito. Não, assim, em relação a isso, mas pra ele, assim, é uma coisa que nunca passou pela cabeça dele, nem pela minha, né? Mas ele já não tava querendo aceitar direito. Minha mãe tava pior ainda. Eu sei que a hora que eu contasse pro meu pai, ia ser 1000 vezes pior. Então, eu tinha que ser forte. Então, eu tinha que aceitar minha gravidez, mesmo eu não imaginando que isso fosse acontecer. Nunca passou pela minha cabeça em tirar a criança, nunca. E eu acho que isso nunca vai passar, porque, assim, a criança não tem culpa. E, sabe, a gente passou por muita dificuldade, mas aí, ó, tamo aí hoje. Enfim, né? Tô enrolando demais já. E aí eu vi que eu tinha que ser forte. E eu tinha que me fazer feliz, tinha que aceitar a gravidez, porque senão eu ia acabar ficando frustrada. E eu sabia que qualquer coisa que eu sentisse ia passar pra ela. E aí, o que eu fiz? Não, vou ficar bem então, né? Tudo bem, então desde que eu fico bem. E aí a gente foi na cidade nesse mesmo dia e eu fiz a minha mãe comprar uma roupinha unissex. Tem roupinha até hoje. Fiz a minha mãe comprar roupinha, tipo assim, pra ver, sabe? Sei lá, pra tentar animar. E aí a gente começou a ver umas coisas de bebê já. Ah, só lembrando, eu tava com 1 mês quando eu descobri. Eu tava de 4 semanas. E aí, depois a gente teve que contar pro meu pai. E aí sentou eu, meu pai, o Peixoto, minha mãe, a Jéssica. Minha irmã me deu bastante força nessa hora, porque, sabe, assim, o Peixoto falou, assumiu toda a responsabilidade, falou que não ia me deixar sozinho, que não ia me abandonar. Até porque ele gostava muito de mim, que não sei o que, tal, e ele tava comigo, não era à toa, ele não tava comigo. E foi uma coisa boa, porque a gente acabou ficando bem. E acabou amadurecendo muito. Mas, assim... E aí ele falou pro meu pai que ele ia assumir responsabilidade. Aí meu pai falou uma coisa que tocou no coração dele. Falou assim, você sabe, né, que agora pra você acabou o rodeio. Aí o Pichuta concordou na hora, né? Mas quem disse que acabou o rodeio? Aí, depois que a gente conversou com meu pai, parece que tudo ficou mais leve, sabe? Porque o meu maior medo, a minha maior insegurança era contar pra ele, era falar pra ele, entendeu? Porque o meu pai sempre foi uma pessoa muito brava. Então, assim, eu fiquei com medo da reação dele, sabe? Disse, pronto, vai me botar pra fora de casa. Vai me botar pra fora de casa, já era, agora fudeu mesmo. Não tem casa pra morar, não tem nada. Mas não, me deram muita força, muito apoio. E graças a Deus deu tudo certo. E aí, depois disso, a gente só foi melhorando. Tanto a minha família mudou muito depois que eu engravidez. A gente agora somos outras pessoas. Tanto no relacionamento meu com o Pichuta, a gente amadureceu muito e isso fez muito bem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então dá um like aí. Gente, eu sou muito boba, minha vontade sempre vou falar isso. Mas sério, vocês dão um like aí, compartilha, marca os amigos, né? Quem vê pensa que deve marcar os amigos no YouTube. Mas
É isso aí, gente.